A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero declarar para você que o seu maior desafio pode ser vencido. Eu peço que você repita essa declaração aqui nos comentários. O meu maior desafio será vencido. Escreva isso pela fé e depois pode colocar o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Eu sempre peço no começo dos meus vídeos algumas coisas aqui que as pessoas já entenderam que fazem parte do nosso trabalho. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, que você se inscreva no nosso canal. Não é só se inscrever, é inscrever e ativar aquele sininho das notificações. Porque aí o YouTube vai avisar você toda vez que a gente postar um conteúdo novo. E compartilhe essa mensagem com os seus contatos, porque assim a gente vai alcançar muito mais vidas através da palavra de Deus. Além disso, se você quiser e puder, você pode se tornar membro do canal. Aqui embaixo é só você clicar que você vai ter todas as instruções para se tornar membro. Amém? Salmos 51, versículos 2 e 3. Está escrito assim: Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Nesses dias, eu estou refletindo bastante sobre a vida de Davi. E o Espírito Santo tem me revelado muito a respeito desse personagem que é tão admirado, tão interessante e ao mesmo tempo tão emblemático, mencionado aqui nas Escrituras. Davi foi quem escreveu a maioria dos salmos. E aqui nesse salmo, ele nos faz compreender algumas coisas muito importantes a respeito da maneira como nós devemos lidar com o pecado. E isso é essencial para a nossa vida espiritual. A maneira como lidamos com o pecado, a maneira como tratamos com o pecado, vai determinar como será a nossa vida espiritual. Você quer ser alguém usada por Deus? Quer ter intimidade com o Espírito Santo? Aprenda a lidar com o pecado. Aprenda a lidar com as tentações. Ouça essa mensagem até o final, porque certamente ela vai falar ao seu coração. Para começar, nós temos que entender o contexto no qual essas palavras foram escritas. Davi havia sido repreendido pelo profeta Natã por causa dos seus pecados de adultério e assassinato. Ele teve relações sexuais com uma mulher que não era a sua esposa. E ainda por cima mandou matar o marido da mulher, porque ela tinha engravidado nessa relação. Quando ele é advertido por Natã, quando ele compreendeu que Deus tinha visto tudo o que ele fez, Davi se arrepende amargamente. E é nesse momento que ele escreve o Salmo 51. Eu sugiro que depois você leia todo esse capítulo, porque ele certamente vai trazer muitas lições para a sua vida. Mas hoje eu quero refletir apenas nessa expressão dita por Davi, no versículo 3. O meu pecado está sempre diante de mim. Em outras versões diz assim: o meu pecado sempre me persegue. Nós podemos concluir pela leitura bíblica que Davi se arrependeu verdadeiramente do que ele havia feito. Que Deus o perdoou e ainda permitiu que ele continuasse reinando. Ou seja, mesmo que ele tivesse que lidar com as consequências dos seus erros a partir daquele momento,
Deus viu que o coração de Davi ardeu em arrependimento e que ele nunca mais cometeria adultério. Isso fica claro quando o Senhor declara o seguinte: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Mas o fato de Davi não ter mais pecado em relação ao adultério, que fez tantos estragos na sua vida, não significa que Davi não fosse mais tentado nessa área. Todos os dias Davi tinha que fazer uma escolha entre pecar, entre satisfazer os desejos da sua carne ou resistir ao pecado e continuar obedecendo a Deus, continuar sendo fiel a Deus. É isso que eu entendo quando ele escreve aqui: o meu pecado está sempre diante de mim, o meu pecado me persegue. Eu quero dizer que nós podemos sim vencer o pecado, mas temos que entender que o pecado começa com a tentação. E todos nós estamos sujeitos a sermos tentados. O próprio Jesus foi tentado. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, está escrito: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. A mensagem que o Espírito Santo pediu que eu ministrasse hoje ao seu coração é a seguinte: que bom que você se arrependeu e conseguiu abandonar o seu pecado. Que bom que você mudou de vida. Mas saiba que a vontade de pecar não vai sair da sua mente. O seu pecado estará sempre diante de você. Você precisa ser forte, determinado, lembrando sempre que o diabo quer te afastar dos propósitos de Deus. Por isso, o inimigo sempre vai te oferecer muitas tentações, que à primeira vista vão parecer muito boas, mas que na verdade são armadilhas de Satanás para destruir você e a sua família. O maior desafio que você precisa vencer todos os dias é a tentação. O apóstolo Tiago diz que as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando é consumado, produz a morte. Deus quer que você viva. Deus quer que você viva em abundância e não que você morra espiritualmente. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, somos eternamente gratos pelo Teu amor e pela Tua palavra, que como uma flecha certeira atinge o mais profundo do nosso ser, fazendo com que o nosso coração se converta aos Teus caminhos. Obrigado por nos perdoar e por nos levar ao arrependimento através do Teu Santo Espírito. Nos ajude a vencer a nossa luta diária contra o pecado. Que nem o diabo e nem a nossa carne prevaleçam contra nós, mas que possamos resistir a todas as tentações, não somente aquelas relacionadas à nossa vida sexual, mas em todas as outras áreas da nossa vida, que possamos ser vencedores. Queremos continuar firmes com o Senhor. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito assim: compartilhar. Se essa palavra abençoou a sua vida, mande ela para os seus contatos, para os seus grupos, posta lá no grupo da família, no grupo da igreja, que muitos possam ser alcançados, abençoados e edificados pela palavra de Deus.
Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.